Atenção, amigos aposentados e amigas pensionistas, o governo federal acaba de confirmar o novo reajuste nas aposentadorias e nas pensões. O PELOA foi enviado ao Congresso Nacional há poucos dias atrás e teve confirmação agora, tá? Nós tivemos então o projeto de lei orçamentária anual para 2025 enviado ao Congresso Nacional e o governo federal já confirmou o novo aumento nas aposentadorias e nas pensões. Então hoje a gente vai falar aqui no vídeo de hoje sobre o novo reajuste para 2025, tanto para você aposentado que recebe salário mínimo, quanto também para você aposentado que recebe acima do mínimo, tá? Serão dois aumentos importantíssimos que a gente vai trazer aqui hoje e com uma surpresa, um aumento maior do que o esperado. Eu vou trazer para você essa informação aqui com todos os detalhes, portanto não saia do vídeo, fica até o final que eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui muito bem informado, entendendo essas informações e é claro, a gente vai trazer para você também um aumento nominal, tanto para quem recebe salário mínimo quanto para quem recebe acima do mínimo. Como já falei, serão dois aumentos diferentes e o governo federal confirmou no início dessa semana esse novo aumento que não estava sendo aguardado pelos aposentados. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga, obrigado pela sua presença aqui no nosso boletim informativo de hoje, tá? Peço desculpas pela minha voz, mais uma vez estou um pouco gripado aqui, tá um pouco difícil de falar, mas não tem problema, tá, pessoal? Vamos começar já com as informações. Você que está me acompanhando nesse momento, deixe o seu comentário, comenta aí, Thiago, já estou assistindo ao vivo, Thiago, já estou ao vivo aí com você, deixe o seu nome, deixe também a cidade de onde você está nos acompanhando nesse momento. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço então para todo o pessoal que estiver participando, beleza? Bom, pessoal, vamos começar direto com as informações. Nós temos aqui um novo reajuste para os aposentados que pode chegar até 11%, na verdade, passar um pouquinho de 11%. E eu quero trazer isso aqui para você, primeiro começando por esse aumento aqui que nós teremos já confirmado pelo governo federal, tá? Aqui ó, o governo propõe salário mínimo de R$ 1.509 em 2025. Proposta do orçamento de 2025 une responsabilidade fiscal e compromisso social e reajuste de R$ 97 no valor. Mas eu quero trazer para você uma informação além dessa aqui, tá? Pessoal, olha só para a gente ter uma noção, nós temos então um aumento de R$ 97 no salário mínimo, passando de 1.412 para R$ 1.509. Agora, se a gente tiver um aumento de 11%, quanto é que vai ficar o salário mínimo? Vamos acompanhar aqui, 1.412 mais 11%. Então, ao invés de ser 1.509, nós teríamos um salário mínimo de R$ 1.567. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no boletim informativo de hoje, sobre esse reajuste de 11%. Thiago, se o governo federal já confirmou que o salário vai ser 1.509, como que você está falando então que o salário pode ir para R$ 1.570? Calma que eu já vou te explicar e nós temos já um projeto na Câmara dos Deputados, beleza? Vamos lá, vamos entender então o que aconteceu. O governo federal detalhou em coletiva de imprensa na última segunda-feira o projeto de lei orçamentária anual PELOA para 2025, enviado ao Congresso Nacional na última sexta-feira. Baseado na responsabilidade fiscal e no compromisso social, o PELOA de 2025 propõe um aumento acima da inflação, isso é importante mencionar, para quem recebe o salário mínimo acima da inflação, tá? Um aumento de R$ 97, chegando a R$ 1.509 e meta de resultado primário zero. O aumento previsto do salário mínimo é de 6,87% na comparação com o valor de 1.412, tá? Então, vamos lá. O governo ele pegou esse aumento de 6,87% baseado em alguns índices importantes. 3,8% pela variação estimada da inflação nos 12 meses encerrados em novembro de 2024, então ainda nem encerrou, pode ser que até novembro aumente ainda mais esse salário dos aposentados, então é importante a gente ficar atento sobre isso, né? Mas enfim, até o momento nós temos 3,82% baseado pela inflação dos últimos 12 meses e 2,91% de aumento real decorrente do crescimento do PIB de 2023, conforme prevê sua regra de correção. Então, para quem não sabe, o governo federal colocou aí uma nova regra que o salário dos aposentados, dos pensionistas, tem que ser baseado na inflação e também no aumento do PIB, no crescimento do nosso Brasil, no produto interno bruto aqui do nosso país dos últimos 2 anos. E isso vai fazer com que o salário do aposentado e do pensionista do salário mínimo tenha aumento real acima da inflação
todos os anos. Thiago, e se o PIB vier negativo? E se o PIB não crescer, ficar no zero? O que vai acontecer? Aí o salário do aposentado vai ter o aumento baseado somente na inflação. Como nós tivemos um crescimento de 2,91% no PIB, significa que o aposentado, que o pensionista, vai ter um aumento acima da inflação de 2,91%, tá? O secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, destacou que o PELOA de 2025 é resultado dos esforços federais para equilibrar receitas e despesas. Ele falou o seguinte, abre aspas, nos últimos anos a gente vem trabalhando para reduzir o risco fiscal e também aumentar a credibilidade da política econômica e em especial da política fiscal, fecha aspas, afirmou o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? Então, a princípio, pessoal, essa é a confirmação que nós tivemos. O PELOA, o projeto aí da lei orçamentária anual de cada ano, foi enviado já ao Congresso Nacional e, ao que tudo indica, você que é aposentado, você que é pensionista, que recebe salário mínimo, vai ter um aumento de 6,87%. Você é aposentado, você é pensionista que recebe acima do mínimo, inclusive, já comenta aí, eu quero saber quem é que recebe salário mínimo e quem é que recebe acima do mínimo. Você que está me acompanhando nesse momento, aproveita, deixa aí, ó, Marilda Tasselli de São Carlos, Thiago, eu recebo o salário mínimo. Maria Francisca de Souza, São Paulo, Suzano, eu recebo acima do mínimo. Nós temos aqui a Lúcia Pereira, bom dia, Thiago, eu recebo o salário mínimo. Temos aqui a Ana Lúcia Jerônimo da Silva, bom dia, Thiago, moro no Rio de Janeiro, beijos, eu recebo o salário mínimo, obrigado aí pela sua presença. Raimunda Pacheco de Minas Gerais, recebo o salário mínimo. Temos alguém aqui que recebe acima do mínimo? Pessoal, deixa aí o seu comentário, por favor. Ó, a Ângela, bom dia, Thiago, eu recebo acima do mínimo. Temos aqui também o Juarez Kramer de Bom Jesus, recebo acima do mínimo, tá? Então, beleza, já falei pra você, quem recebe salário mínimo, 6,87% de aumento. Quem recebe acima do salário mínimo, vai ter um aumento estimado aí de 3,94%, tá? Ao que tudo indica, vai ser esse aumento aí para quem recebe acima do mínimo, beleza? Um aumento quase 3% menor em comparação com quem recebe salário mínimo. Mais uma vez, o aposentado pensionista que recebe acima do mínimo, ao meu ver, está sendo injustiçado no aumento de salário, deveria ter pelo menos o mesmo reajuste aí do que quem recebe salário mínimo, né? Por que quem recebe salário mínimo vai ter aumentos maiores do que quem recebe acima do mínimo, né? Eu já expliquei várias vezes isso para você aposentado. Se o salário mínimo cresce mais do que os outros salários todos os anos, significa que vai chegar um ano aí que todo mundo vai receber salário mínimo, porque todo ano o salário mínimo cresce mais do que os outros. Então daqui a alguns anos o salário mínimo vai ser o salário de todos os aposentados e pensionistas. Isso não é justo, né? O aposentado que contribuiu com salários maiores, né, com contribuições maiores, contribuiu porque queria ganhar mais. E aí cada ano que passa está tendo aumento menor do que o aumento do salário mínimo, aí não faz sentido nenhum você contribuir mais pela Previdência Social, né? Sabendo que com o passar dos anos, seu salário vai cair cada vez mais, não faz sentido, né? Eu já vi relatos aqui de aposentados que comentam aqui nos nossos vídeos que se aposentaram aí com 5, 6 salários mínimos e hoje recebem 2 ou 3 salários mínimos. Então, isso que está acontecendo é grave, é sério, né? O aposentado do salário mínimo tem que ser tão valorizado quanto o aposentado que recebe acima do mínimo e assim também o aposentado acima do mínimo tem que ser tão valorizado quanto o aposentado que recebe salário mínimo. Não tem por que ter essa disparidade tão grande, né? 6,87% no salário mínimo, 3,94% nos salários acima do mínimo, tá? Agora vamos lá. Vamos partir aqui para nossa próxima informação, porque, pessoal, o que eu falei para você, né? O reajuste de 11%. Esse reajuste de 11% ainda pode sair para os aposentados e pensionistas. Olha só o projeto que nós temos agora. Proposta cria adicional de 5% para aposentados da Previdência Social. Esse adicional será devido ao segurado a cada 5 anos de aposentadoria. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, 6,87% que já está confirmado pelo governo, mais 5% através desse projeto do quinquênio.
totaliza 11,87% para quem recebe salário mínimo, tá? E para quem recebe acima do mínimo, ficaria em torno de 8,94%. Importante falar isso aqui. Essa proposta do quinquênio, do 5% de aumento para aposentados da Previdência Social, inclui também os aposentados que recebem mais de um salário mínimo. Isso é muito importante. Eu quero trazer para você as últimas informações e atualizações que a gente teve nesse projeto aqui. Vem aqui para minha tela. O projeto de lei 1468 de 2023 institui o adicional de aposentadoria para assegurados do regime geral da Previdência Social a ser custeado pelo orçamento da União e incorporado ao benefício. O texto, em análise na Câmara dos Deputados, insere dispositivos na Lei de Benefícios da Previdência Social. Pela proposta, o adicional de aposentadoria será devido ao segurado a cada 5 anos de aposentadoria e corresponderá a um acréscimo de 5% na renda mensal, tendo como base o mês anterior ao preenchimento do requisito. Então, basicamente seria o seguinte, né? Caso a proposta venha a ser aprovada, o aposentado pensionista, digamos, né, vou utilizar o exemplo aqui do salário mínimo, tá? O aposentado pensionista vai receber o aumento de 6,87% do governo federal, vai receber mais esse aumento de 5% agora sobre o projeto do quinquênio. Vai totalizar 11,87% de reajuste nas aposentadorias. Caso for aprovado em 2025, né, para início de 2025 já. Depois, esse quinquênio ele voltaria a ser pago ao aposentado e ao pensionista em 2030, tá? Esse adicional de 5% nas aposentadorias e nas pensões, ele vai ser pago, vai ser distribuído aos beneficiários da Previdência a cada 5 anos. Então, basicamente, é como se a cada ano o aposentado tivesse 1% de aumento a mais na sua aposentadoria, tá? É basicamente isso, né? 5% a cada 5 anos é como se fosse 1% a mais todos os anos aí nas aposentadorias e nas pensões. Isso já ajudaria bastante o aposentado e o pensionista. Abre aspas, a Constituição assegura o reajuste das aposentadorias para preservar-lhes de maneira permanente o valor real, mas infelizmente ao longo dos últimos anos essa determinação não tem sido obedecida, fecha aspas, afirmou o deputado Pompeu de Matos, ele que é o autor dessa proposta ao defender a criação desse adicional. Tiago, esse projeto aí do quinquênio já está confirmado? Já vai ser aprovado pelo governo federal? Ainda não. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, depois pela Comissão de Finanças e Tributação e depois pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, faltam ainda 3 comissões para esse projeto, essa proposta ser analisada, debatida e aprovada. Posteriormente vai passar para o Senado Federal. Tiago, tem chance de ser aprovada até o início de 2025? Digo aqui para você aposentado. Chance tem, mas a gente precisa ter força parlamentar, né? Precisamos cobrar os políticos. Você que é aposentado, você que é pensionista, quer esse aumento? Cobre o seu político, cobre o seu parlamentar, cobre o seu deputado para pautar essa proposta do quinquênio, né? O deputado Pompeu de Matos sozinho não consegue fazer verão, né? É como que diz aquele ditado, uma ave só não faz verão, né? Tem que ter aí o conjunto. Então, só o deputado Pompeu de Matos, com certeza, não vai conseguir avançar essa pauta. Se você aposentado cobrar o seu parlamentar e o seu deputado, tendo força política, essa proposta pode ser aprovada sim até início de 2025 e vir aí como um incremento na sua aposentadoria. Que viria então, ao invés dos 6,87%, viriam 11,87% de reajuste nas aposentadorias dos aposentados. E aí, você gostaria desse aumento, sim ou não? Você vai cobrar o seu parlamentar para ele pautar essa proposta do quinquênio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e agora presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social já confirmou e aprovou um novo pagamento, um salário extra que vai ser liberado em novembro para aposentados e pensionistas que estão com dificuldades financeiras. Se você é aposentado, tá passando por dificuldade financeira, não perca esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora. Eu explico tudo para você, quem vai poder receber e como solicitar essa nova grana que o INSS já confirmou. Não perca, clica agora, um beijo e tchau, tchau.